Bem-vindos à aula 1. Hoje é a primeira aula, a primeira parte que a gente vai falar sobre cargas aceleradas. Essa é a primeira aula, o começo do nosso módulo 3 sobre geração e detecção de ondas eletromagnéticas. Então, a que a gente tem aqui é que uma carga em movimento retilíneo uniforme, ela não vai gerar nenhum tipo de campo oscilante. E, na verdade, a única coisa diferente é que ela vai gerar um campo magnético estático, porque ela está em movimento. Se for uma velocidade não relativística, a única coisa que vai mudar é que esses campos vão ter uma dependência no tempo, porque a posição da fonte vai depender do tempo. Não vai ter nenhum tipo de energia que vai se propagar para longe da fonte. A energia do campo vai simplesmente acompanhar o movimento da partícula. Então, esses campos vão se transladar rigidamente, como se eles fossem uma coisa dura, certo? Através do espaço. Os campos não vão diferenciar dos campos eletrostáticos, exceto por esse fator de a posição da fonte está variando no tempo. Então, qual que seria a condição para a gente considerar que essa partícula está emitindo radiação? E aí existe uma condição clara, determinada matematicamente, que é: eu preciso ter um fluxo irreversível de energia para longe da posição onde a partícula vai estar. Não importa se a partícula está se movendo, eu vou medir em relação à posição da partícula se essa energia está indo para longe. Para a gente calcular isso, então, a gente vai calcular a potência total que atravessa uma área esférica de uma superfície que envolve a fonte. Então, eu pego uma superfície fechada, esférica, com um raio R, e eu vou fazer uma integral para calcular esse fluxo. Vai ser, né, potência igual à integral de S escalar dA na superfície esférica fechada. A gente sabe que o vetor de Point depende nessa forma dos campos elétricos e magnéticos. E aí eu vou obter a potência irradiada no limite quando R tende ao infinito. Eu vou pegar o resultado dessa integral e fazer o limite quando R vai para o infinito. Dessa forma, se esse elemento de área dA é o elemento de área de uma esfera, eu sei que a área da esfera vai com 4π vezes r ao quadrado. Então, o vetor de Point ele não pode cair numa proporção menor que 1 sobre r ao quadrado. Não pode ser 1 sobre r elevado a 2,1, 2,01. Tem que ser, no mínimo, 1 sobre r ao quadrado. Caso contrário, quando eu tomar esse limite, vai dar zero. Então, o que a gente vai fazer aqui é buscar campos que sejam proporcionais a 1 sobre r. Porque se meu campo elétrico e meu campo magnético forem proporcionais a 1 sobre r, quando eu multiplicar os dois vai dar um fator 1 sobre r ao quadrado, que não vai evanescer nesse limite r tendendo ao infinito. Então, o que a gente vai estudar aqui é uma carga que vai sofrer uma aceleração abrupta e depois para de acelerar. Então, basicamente, imagina que eu tenho uma carguinha parada e vou lá e dou um peteleco nela. Pim! Certo? Essa aceleração vai causar uma dobra no campo elétrico emitido por ela, e essa dobra vai se propagar no espaço, vai se afastar da fonte. A gente vai estudar isso então um pouco mais em detalhe. Eu coloquei 3 pontos aqui: L, L' e L duas linhas. A carga vai acelerar entre L e L', esse curto espaço onde eu dou um impulso nessa carguinha, e de L' até L duas linhas ela vai viajar com velocidade constante. Então eu tenho aqui V igual a zero, a velocidade V1 no ponto L' vai ser A vezes T' menos T, e a velocidade V2 vai ser igual a V1, certo? Então, esse tempo T duas linhas, eu posso fazer ele tendendo a infinito. Eu tenho aqui, então, o tanto que viajou a informação CT duas linhas menos T, e aqui eu tenho nesse ponto também CT duas linhas menos T'. E ali, entre esses dois pontos, eu vou ter em vermelho essa dobra no campo elétrico, que é o nosso objeto de interesse aqui. Marquei aqui 3 pontos A, B e C para ficar mais fácil de discutir o que a gente vai fazer agora, a continha que a gente vai fazer agora. Fora dessa esfera de raio C vezes T duas linhas menos T', não se percebe nenhuma alteração no campo e nem dentro da esfera de raio menor. Dentro da esfera de raio menor, a partícula está... Eu ainda percebo o campo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme. Então, entre esses dois intervalos eu não percebo nenhuma dobra de campo. Então, essa dobra ela está confinada ali naquela região e ela vai viajar no espaço se afastando da fonte. Eu posso calcular a espessura W dela, seria mais ou menos a distância entre B e C, como sendo a diferença entre esses raios dessas duas esferas. Eliminando o termo em C vezes T duas linhas, a gente fica com a espessura dada por
C vezes T' menos T, que é uma constante, né? T' e T são tempos fixos, ou T' que pode variar. E a distância transversal entre os pontos da dobra, ou seja, a distância entre A e B, vai ser aproximadamente igual a V, a velocidade que a partícula tem, de T' menos T vezes seno de θ. Então eu estou projetando ali aquela distância entre L' e L'. Isso para dizer o seguinte: a espessura da dobra fica constante, mas o tamanho dela, o comprimento dela vai aumentando. Então lá longe esse campo ele é praticamente perpendicular ao campo eletrostático. Só para indicar aqui qual que é a distância D que a gente está calculando, mas eu fiz um outro desenho aqui, já com tudo indicado, para facilitar a gente saber quem que é o ângulo θ que eu estou investigando. Então o ângulo θ é, na verdade, o ângulo com relação ao eixo da aceleração. Vou variando aqui de 0 até π. A distância, a espessura é aquela distância entre B e C, o comprimento D é aquela distância entre A e B. A aproximação que a gente faz aqui é o seguinte: eu estou tomando T' muito grande, então aquela distância entre L' e L é muito pequenininha, eu vou desprezar ela. Então eu tenho a distância D e W aqui nesse outro triângulo, e aquela linha vermelha, que é a representante da dobra no campo, vai me dar um campo perpendicular, um campo paralelo e um campo perpendicular. E a gente está interessado em calcular esse campo perpendicular. Essas componentes do campo, elas vão formar um triângulo semelhante ao triângulo dado por D e W, porque eles vão ter os mesmos ângulos ali envolvidos. Então a gente pode fazer por semelhança de triângulos que os catetos, a razão entre os catetos vai ser igual. Então o campo perpendicular sobre o campo paralelo é igual a D sobre W. Então a gente escreve ali as expressões para D e W e vamos usar que o V é A vezes ΔT, A vezes T' menos T. Dessa forma eu escrevo essa expressão aqui mais completa e cancela aquele termo T' menos T, ficando dessa outra forma aqui. Eu vou multiplicar por C em cima e embaixo, porque vai aparecer a minha distância R, o raio de uma dessas esferas. Só retomando aqui, então eu multipliquei por C em cima e embaixo, vai ficar um C ao quadrado, e o C de T' menos T' eu vou chamar de R. Então eu tenho aquele termo ali, é o Rzinho, e eu tenho uma relação entre o campo perpendicular e o campo paralelo. Mas o campo paralelo, a gente sabe, ele vai ser dado pela lei de Gauss, é o campo de uma partícula, de uma carga pontual. Então eu vou ficar que o campo perpendicular vai ser AR seno de θ sobre C ao quadrado, vezes o campo que a gente conhece, o campo eletrostático. E aí eu obtenho finalmente uma expressão para o campo perpendicular, e a gente pode notar que essa expressão me dá um campo que varia com 1 sobre R, que é o que a gente queria. Esse campo perpendicular vai cair mais devagar que o campo paralelo, que o campo eletrostático. E numa onda eletromagnética a gente sabe que o módulo ou amplitude do campo magnético é simplesmente a amplitude do campo elétrico dividido por C. E aí eu tenho uma expressão aqui também para o campo magnético perpendicular. Dessa forma eu posso calcular o vetor de Poynting da radiação, que vai ser simplesmente, o módulo do vetor de Poynting vai ser simplesmente multiplicar esses dois campos aí. Mas isso fica para a próxima aula. Então façam a atividade lá no Moodle para contabilizar a presença e na próxima aula a gente termina essa conta.